Bom dia! Eu sou a Daniela Viega Borges, estou cursando licenciatura em Pedagogia no Centro Universitário Internacional da Uninter. A aula de hoje é dedicada aos principais autores brasileiros e suas principais obras. Não é preciso ir muito longe para encontrar um autor excepcional. A nossa literatura está recheada de talentos escondidos. É um deleite ver que o mercado está começando a abraçar cada vez mais os talentos da literatura brasileira. A literatura é uma poderosa ferramenta de transmissão, quando carrega referências capazes de criar e identificar como maestria um intenso entendimento empático, responsável por uma formação mais consciente. Leia mais autores nacionais. Valorize as editoras que investem na publicação de livros escritos por autores nacionais. Estenda a mão para a história que poderia muito bem ser a sua, porque talvez ela realmente possa ser. A seguir, então, os slides para melhor compreender o nosso tema. Mais autores brasileiros. Hoje vamos falar dos grandes nomes da literatura brasileira, suas principais obras e características da escrita. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Alfabetizado pela mãe, logo despertou o gosto pela leitura, lendo todos os livros infantis da biblioteca de seu avô, o Visconde de Tremembé. Desde menino já mostrava seu temperamento irrequieto. Escandalizou a sociedade quando se recusou a fazer a primeira comunhão. Fez o curso secundário em Taubaté. Com 13 anos foi estudar em São Paulo, no Instituto de Ciências e Letras, se preparando para a Faculdade de Direito. Ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na capital, formando-se em 1904. Na festa de formatura, fez um discurso tão agressivo que vários professores, padres e bispos se retiraram da sala. Nesse mesmo ano, voltou a Taubaté, prestou concurso para a promotoria pública, assumindo o cargo na cidade de Areias, no Vale do Paraíba, no ano de 1907. No dia 12 de novembro de 1912, o jornal O Estado de São Paulo publicou uma carta, sua enviada à redação, intitulada Velha Praga, onde destaca a ignorância do caboclo, criticando as queimadas e que a miséria tornava incapaz o desenvolvimento da agricultura na região. Sua carta foi publicada e causou grande polêmica. Mais tarde, publicou um novo artigo, Urupês, onde aparece pela primeira vez o personagem Jeca Tatu. Em 1921, publica Narizinho Arrebitado, o livro de leitura para as escolas. A obra fez grande sucesso, o que levou o autor a prolongar as aventuras de seus personagens em outros livros, girando todos ao redor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 1927, nomeado por Washington Luiz, adido comercial nos Estados Unidos, onde permaneceu até 1931. Como escritor literário, Lobato destacou-se no gênero conto. O universo retratado em geral são os vilarejos decadentes e a população do Vale da Paraíba. Quando da crise do plantio do café, em seu livro Urupês, que foi sua estreia na literatura, Lobato criou a figura do Jeca Tatu, símbolo do caipira brasileiro. As histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo e seus habitantes, Emília, Dona Benta, Pedrinho, Tia Anastácia, Narizinho, Rabicó e tantos outros, misturaram a realidade e a fantasia usando uma linguagem coloquial e acessível. O livro Caçadas de Pedrinho, publicado em 1933, que faz parte do Programa Nacional da Biblioteca na Escola, do Ministério da Educação, está sendo questionado pelo movimento negro, por conter elementos racistas.
O livro relata a caçada de uma onça que está rodando o sítio. É guerra e das boas, não vai escapar ninguém, nem tia Anastácia que tem cara preta. José Renato Monteiro Lobato, ou José Bento Monteiro Lobato, faleceu em São Paulo no dia 5 de julho de 1948, de problemas cardíacos. Obras de Monteiro Lobato. Ideias de Jeca Tatu, conto, 1918. Urupês, conto, 1918. Cidades Mortas, conto, 1920. Negrinha, conto, 1920. O Saci, literatura infantil, 1921. Fábulas de Narizinho, literatura infantil, 1921. Narizinho Arrebitado, literatura infantil, 1921. O Marquês de Rabicó, literatura infantil, 1922. O Macaco que Fez o Homem, romance, 1923. Mundo da Lua, romance, 1923. Caçada de Randstads, literatura infantil, 1927. Peter Pan, literatura infantil, 1930. Reinações de Narizinho, literatura infantil, 1931. Viagem ao Céu, literatura infantil, 1931. Caçadas de Pedrinho, 1933. Emília no País da Gramática, literatura infantil, 1934. Memórias de Emília, literatura infantil, 1936. Histórias de Tia Anastácia, literatura infantil, 1937. Serões de Dona Benta, literatura infantil, 1937. O Pica-Pau Amarelo, literatura infantil, 1939. Fábulas de Monteiro Lobato. O Cavalo e o Burro, a Coruja e a Águia. O Lobo e o Cordeiro, o Corvo e o Pavão. A Formiga Má, a Garça Velha, as Duas Cachorras, o Jabuti e o Peúva, o Macaco e o Coelho, o Rabo do Macaco, Dois Burrinhos, Dois Ladrões, a Caçada da Onça. Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis é considerado por muitos críticos o maior escritor brasileiro de todos os tempos e, sem dúvida, um dos maiores da língua portuguesa. Foi autoditada, ou seja, conheceu os grandes nomes da literatura universal sozinho. Publicou seu primeiro poema aos 18 anos, período em que começou a trabalhar como jornalista, escrevendo artigos sobre política. Filho do pintor e doutor Francisco José de Assis e da açoriana Leopoldina Machado de Assis, perdeu a mãe muito cedo, pouco mais se conhecendo de sua infância e início da adolescência. Foi criado no Morro do Livramento, sem meios para cursos regulares. Estudou como pôde e, em 1854, com 15 anos incompletos, publicou o primeiro trabalho literário, o soneto Ailma, Senhora de P.J.A., no Periódico dos Pobres, número datado de 3 de outubro de 1854. Em 1856, entrou para a imprensa nacional, como aprendiz de tipógrafo. E lá conheceu Manuel Antônio de Almeida, que se tornou seu protetor. Em 1858, era revisor e colaborador do Correio Mercantil. Em 1860, a convite de Quintino Bocaiúva, passou a pertencer à redação do Diário do Rio de Janeiro. Escrevia regularmente também para a revista O Espelho, onde estreou como crítico teatral a Semana Ilustrada e o Jornal das Famílias, no qual publicou, de preferência, contos. O primeiro livro publicado por Machado de Assis foi a tradução de Queda que as mulheres têm para os tolos, impresso na tipografia de Paula Brito em 1862. Era assessor teatral, cargo não remunerado, mas que lhe dava ingresso livre nos teatros. Começou também a colaborar em O Futuro,
órgão dirigido por Faustino Xavier de Noivas, irmão de sua futura esposa. Seu primeiro livro de poesias, Crissálidas, saiu em 1864. E em 1867 foi nomeado ajudante do diretor de publicação do Diário Oficial. O primeiro romance de Machado, Ressurreição, saiu em 1872. No ano seguinte, o escritor foi nomeado primeiro oficial da Secretaria do Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, iniciando assim a carreira de burocrata que lhe seria até o fim o meio principal de sobrevivência. Em 1874, o Globo, jornal de Quintino Bocaiúva, publicou em folhetins o romance A Mão e a Luva. Intensificou a colaboração em jornais e revistas, como O Cruzeiro, a Estação Revista Brasileira, ainda na fase midose, escrevendo crônicas, contos, poesia, romances e que iam saindo e folhetins e depois eram publicados em livros. Dica para o vestibular. O autor é bastante presente nos vestibulares e dessa forma ficará mais fácil de direcionar os estudos para certas temáticas, que sempre são mais abordados e cobrados nos exames. Nesse sentido, é importantíssimo estudar o realismo, já que essa vertente literária permitirá entender vários de seus romances de uma vez só. Busque saber mais quais são as principais características realistas e você estará ao mesmo tempo descobrindo Machado de Assis. Há também uma tríade presente em quase todas as suas obras: ironia, humor e pessimismo. Isso, inclusive, prejudica muitos alunos na hora da interpretação. Afinal, quando saber qual ele está usando para compreender o contexto, é preciso ter um contato recorrente com as obras e os estudos críticos sobre o autor. Clarice Lispector foi uma das mais destacadas escritoras da terceira fase do modernismo brasileiro, chamado de Geração 45. Recebeu diversos prêmios, dentre eles o Prêmio da Fundação Cultural do Distrito Federal e o Prêmio Graça Aranha. Aya Pinksivzovac Lispector nasceu no dia 10 de dezembro de 1920, na cidade ucraniana de Chechnik. Descendente de judeus, seus pais, Pinkas Lispector e Mania Kringold Lispector, passaram os primeiros momentos de vida de Clarice fugindo da perseguição aos judeus durante a Guerra Civil Russa. Diante disso, chegam ao Brasil em 1921 e vivem nas cidades de Maceió, Recife e Rio de Janeiro, onde passaram algumas dificuldades financeiras. Desde pequena, Clarice estudou várias línguas: português, francês, hebraico, inglês e yiddish. E teve aulas de piano, era boa aluna na escola e gostava de escrever poemas. Em 1943, casa-se com o diplomata Mauri Gurgel Valente, com quem teve 2 filhos. Seu primogênito Pedro foi diagnosticado com esquizofrenia. Seu segundo filho, Paulo, foi afilhado do escritor Érico Veríssimo. Devido à profissão de seu marido, Clarice viveu em muitos países, desde Itália, Inglaterra, Suíça e Estados Unidos. O relacionamento durou até 1959 e, quando resolveram se separar, Clarice retornou ao Rio com seus filhos. A escritora foi naturalizada brasileira e se declarava pernambucana. Seu nome, Clarice, foi uma das formas que seu pai encontrou de esconder toda a sua família quando chegaram ao Brasil. Conhecida como uma das melhores escritoras brasileiras, Clarice escreveu romances, contos, crônicas, literatura infantil. De personalidade singular e forte, pouco se importava com as críticas e, segundo ela, escreva sem esperança de que o pouco que escreva altere qualquer coisa.
não altera em nada, porque no fundo a gente não está querendo alterar as coisas, a gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro. Alguma de suas obras: Perto do Coração Selvagem, 1942. O Lustre, 1946. A Cidade Sitiada, 1949. Laços de Família, 1960. A Maçã no Escuro, 1961. A Legião Estrangeira, 1964. A Paixão Segundo, G.K., 1964. O Mistério do Coelho Pensante, 1967. A Mulher que Matou os Peixes, 1968. Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, 1969. Felicidade Clandestina, 1971. Água Viva, 1973. A Imitação da Rosa, 1973. Via Crucis do Corpo, 1974. Onde Estivesses de Noite, 1974. Visão do Esplendor, 1975. A Hora da Estrela, 1977. José de Alencar. José de Alencar foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista e o principal romancista brasileiro da fase romântica. Entre seus romances, destacam-se Iracema e Senhora. Seu romance, O Guarani, publicado em forma de folhetim no Diário do Rio de Janeiro, alcançou enorme sucesso e serviu de inspiração ao músico Carlos Gomes, que compôs a ópera O Guarani. Foi escolhido por Machado de Assis para patrono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. José Martiano de Alencar Júnior nasceu no sítio de Alagadiço Novo, Messejana, Ceará, no dia 1º de maio de 1829. Era filho de José Martiano de Alencar, senador do Império, e da Ana Josefina. Em 1838, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Com 10 anos, José de Alencar ingressou no colégio de instrução elementar. Durante a noite, presenciava os encontros políticos de seu pai. Em sua casa, tramou-se a maioridade de Dom Pedro II, decretada em 1840. Com 14 anos, José de Alencar foi para São Paulo, onde terminou o secundário e ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Em 1844, ao ver o sucesso do livro A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, resolveu que seria escritor de romances. Entregou-se à leitura dos autores mais influentes da época, como Alexandre Dumas, Balzac, Brion, entre outros. Em 1847, com 18 anos, iniciou seu primeiro romance, Os Contrabandistas, que ficou inacabado. Em 1848, foi para Pernambuco, onde continuou seu curso na Faculdade de Direito de Olinda, concluído em 1851. De volta a São Paulo, levou o esboço de 2 romances históricos, A Alma de Lázaro e O Ermitão da Glória, que só seriam publicados no fim da vida. Mesmo no auge da carreira política, José de Alencar não abandonou a literatura. Em 1864, casou-se com Georgina, com quem teve 4 filhos, entre eles Mário Alencar, que seguiria a carreira de letras do pai. Viu suas obras atacadas por jornalistas e críticos que faziam uma campanha sistemática contra o romance. Como romancista, José de Alencar escreveu uma variedade de obras em diferentes gêneros. Deixou romances indianistas, históricos, regionalistas e urbanos. As principais realizações indianistas em prosa da nossa literatura são 3 romances de José Alencar: O Guarani, Iracema e Ubirajara. O primeiro romance histórico da nossa literatura foi As Minas de Prata,
Escreveu ainda A Guerra dos Mascotes, narrativa famosa da Revolução de 1710. Entre os romances regionalistas destacam-se o sertanejo e o gaúcho, que reproduzem costumes típicos e folclóricos dessa região. Os romances urbanos caracterizam o corte e o meio social carioca do Segundo Reinado, como A Viuvinha, Senhora, Luciola e A Encarnação. Como poeta, José de Alencar escreveu o poema indianista Os Filhos de Tupã. Como teatrólogo, destacam-se as comédias Verso e Reverso, O Demônio Familiar e As Asas de um Anjo. Jorge Amado. Jorge Leal Amado de Faria nasceu no dia 10 de agosto de 1912, no distrito de Ferradas, município Itabuna, no sul do estado da Bahia. Viveu sua infância em Ilhéus, Bahia, e depois mudou-se para Salvador, onde estudou no internato Colégio Antônio Vieira, de padres jesuítas no ginásio Ipiranga. Fundou a Academia dos Rebeldes, grupo de jovens artistas, sobretudo literatos, empenhados em renovar a literatura baiana. Já no Rio de Janeiro, publica seu primeiro romance, com 19 anos, intitulado O País do Carnaval, 1931. 2 anos depois, casa-se com Matilde Garcia Rosa, com quem teve uma filha. Em 1935, torna-se bacharel em Direito pela Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro. Foi preso 2 vezes por apresentar ideias socialistas e comunistas, sendo assim exilado do país, donde permaneceu durante algum tempo nos países Argentina, Uruguai, França e República Tcheca. Ao voltar para o Brasil, separa-se de Matilde, sua primeira mulher, e em 1945 torna-se deputado federal do Partido Comunista Brasileiro. Na política, Jorge Amado lutou pela liberdade religiosa, sendo autor da lei, ainda hoje em vigor, que assegura o direito de liberdade de culto religioso. Ademais, foi o autor da emenda que garantiu os direitos autorais. Casa-se pela 2ª vez com a escritora Zélia Gattai, e com ela tem 2 filhos. Em 1955, afasta-se da militância política e dedica-se totalmente à literatura, sendo ocupante da cadeira 23 na Academia Brasileira de Letras, a partir de 1961. Possui uma vasta obra literária, com aproximadamente 45 livros publicados, dentre romances, poesias, contos, crônicas, peças de teatro e literatura infantil. As demais, sua obra foi traduzida para 50 idiomas, sendo, portanto, um escritor reconhecido mundialmente. Romances: O País do Carnaval, 1930, Cacau, 1933, Suor, 1934, Jubiaba, 1935, Mar Morto, 1936, Capitães da Areia, 1937, Terras do Sem Fim, 1943, São Jorge do Ilhéus, 1944, Seara Vermelha, 1946, Os Subterrâneos da Liberdade, 1954, Gabriela, o Cravo e a Rosa, 1958, A Morte e a Morte de Quincas Berro de Água, 1961. O Compadre de Ogum, 1964. Dona Flor e seus 2 maridos, 1966. Tenda dos Milagres, 1969. Teresa Batista Cansada de Guerra, 1972. Tieta do Agreste, 1977. Farda Fardão, Camisola de Dormir, 1979. Tocaia Grande, 1984. O Sumiço da Santa, romance, 1988. A Descoberta da América pelos Turcos, 1994. Literatura infantil: O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá,
1976. A Bola e o Goleiro, 1984. Biografias e Memórias, ABC de Castro Alves, 1941. O Cavaleiro da Esperança, 1942. O Menino Grapiuná, 1982. Navegação de Cabotagem, 1992. Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos, que são doces, porque nada te poderei dar senão a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida, e eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto, e em minha voz a tua voz. Não te quero ter, porque em mim tudo estaria terminado. Quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados, para que eu possa levar uma gota de orvalho nesta terra amaldiçoada que ficou sobre a minha carne como uma nódoa do passado. Eu deixarei. Tu irás e encostarás a tua face em outra face. Teus dedos enlaçarão outros dedos. E tu desabrocharás para a madrugada. Mas tu não saberás que quem te colheu fui eu, porque eu fui o grande íntimo da noite, porque eu encostei minha face na face da noite e ouvi tua fala amorosa, porque meus dedos enlaçaram os dedos da névoa suspensos no espaço, e eu trouxe até mim a misteriosa essência do teu abandono desordenado. Eu ficarei só como os veleiros nos portos silenciosos, mas eu te possuirei mais que ninguém, porque poderei partir. E todas as lamentações do mar, do vento, do céu, das aves, das estrelas, serão tua voz presente, a tua voz ausente, a tua voz serenizada. Porque eu continuo achando que a poesia é uma maneira sutil de fazer com que as pessoas se pensem, repensem. Eu me percebo num trecho de um poema de Mário Quintana, um versinho desse tamanho. Aprendi muito cedo, na prática, que ser famosa torna você um objeto indireto.